No universo macroscópico, o chamado momento magnético é uma grandeza vetorial, aquele tipo que exige, além do número e a unidade de medida, de uma orientação, ou seja, direção e sentido, que determina a intensidade da força que um ímã pode exercer sobre uma corrente elétrica e o torque que o campo magnético gerado exercerá sobre esta mesma corrente. Ou seja, o momento magnético influencia diretamente na intensidade do campo magnético formado e é uma medida de intensidade da fonte magnética de um corpo. Em física, astronomia, química e engenharia elétrica, o termo momento magnético de um sistema, tal como um laço de corrente elétrica, uma barra de magneto, um elétron, uma molécula ou um planeta, normalmente refere-se ao seu momento de polo magnético e é uma medida da intensidade da fonte magnética. Físicos acabam de fazer as medições mais precisas do momento magnético de um elétron. A equipe de físicos das universidades de Harvard e Northwestern descreve no artigo publicado na revista Physical Review Letters os métodos usados para medir as propriedades de um elétron e as implicações da nova precisão. O momento magnético de um elétron, também conhecido como momento dipolo magnético do elétron, resulta de suas propriedades elétricas e de spin. De todas as propriedades elementares que foram estudadas, é a que foi medida com mais precisão e também a verificada com mais precisão. Medir o momento magnético de um elétron para padrões cada vez mais altos de precisão é importante porque os físicos acreditam que, em algum momento, essas medições ajudarão a completar o modelo padrão da física. O grupo de pesquisa mediu o momento magnético com uma precisão 2 vezes maior do que qualquer outro esforço. O último melhor foi há 14 anos. Os físicos usam o momento magnético de partículas como elétrons para testar um modelo padrão, estudando as interações entre eles e as partículas virtuais que surgem dentro de uma câmara de vácuo. Na física, especialmente na física de partículas, uma partícula virtual é um objeto matemático que existe como construção idealizada para representar interações. Não tem existência real, pelo menos para a maioria dos cientistas, de forma que partículas virtuais não são detectáveis nos experimentos. Tal estudo envolve medir o efeito das colisões tanto no momento magnético quanto no seu fator G e então comparar os resultados com o que é descrito pelo modelo padrão. O trabalho envolveu a suspensão de um único elétron em uma chamada armadilha de Penning, com um campo magnético mantido constante em 5 Tesla. A câmara foi então resfriada até quase zero absoluto. Foram feitas medições do que a equipe descreve como saltos quânticos dos elétrons entre os níveis de energia. Então, usando um gradiente de campo magnético, eles conseguiram realizar a detecção quântica sem demolição, uma técnica para medir saltos quânticos sem alterar o estado quântico, o que reduziu a incerteza das medições do momento magnético. O resultado foi a medição do momento magnético com um grau de precisão nunca antes alcançado, 0,13 frações de 1 trilhão. Espera-se que as novas medições sejam usadas em futuros testes do modelo padrão da física. Este foi o Minuto News, pondo sua mente para sambar com notícias sobre ciência.